A referência ao ladrão que aparece tanto em João capítulo 10, versículos 1 e 10, como também um termo que aparece no plural em João 18, ladrões, todas estas expressões elas se referem aos maus líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus. E esse texto de João 10, ele nunca teve a mínima intenção de se referir ao diabo. A referência é aos maus líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus. A história de João capítulo 10, ela não começa no capítulo 10, versículo 1. Ela começa antes em João capítulo 9. Esse texto de João 10 deve ser visto necessariamente à luz do capítulo 9. Porque lembrando, João 10 ele não começa aqui. Em João 10, versículo 1, Jesus diz: na verdade vos digo, amém, amém, lego rimin. Essa expressão, ela nunca começa uma frase, ela é uma continuação de algo que foi dito antes, ou escrito antes. Quando nós vamos para João no capítulo 9, nós descobrimos aqui quem são as pessoas às quais Jesus está endereçando essa parábola de João capítulo 10, versículos 1 a 5, e que é explicada a partir do versículo 6. E olha só o que nós descobrimos, só para corroborar a minha fala de que o ladrão é uma referência, ou ladrões também mencionados, é uma referência aos maus líderes religiosos judeus de Israel e também aos fariseus. Quando aquele homem cego ele é curado da sua cegueira, João capítulo 9, versículo 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Versículo 15, repete-se o nome fariseus. Versículo 16, repete-se fariseus. E perceba que as pessoas aqui, os judeus, eles criam todo um processo inquisitorial contra este ex-cego. Então perceba que eles fazem a primeira pergunta em João 9,15, segunda pergunta em João 9,17, terceira pergunta em João 9,19, uma quarta colocação em João 9, versículo 24. No versículo 28, eles injuriam esse ex-cego. A palavra grega para injuriar é loidorel, que quer dizer amaldiçoar, falar mal ou insultar. E depois, quando nós vamos para o versículo 34, eles finalmente o expulsam da sinagoga. João 9,34 diz: responderam eles, os judeus, e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram-no. E o versículo 35 de João 9 dirá: Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E no versículo 38 diz: ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então, esse contexto de João 9, ele aponta para a opressão dos fariseus sobre este ex-cego e sobre a sua família, expulsando inclusive com aquilo que é chamado em hebraico de herem, que é a forma mais terrível de penalidade para com o judeu, e é depois disso que João capítulo 10, versículos 1 a 5, e todo o contexto de João 10 é escrito, provando que esse contexto nunca quis se referir ao ladrão como o diabo, mas aos maus líderes de Israel, sobretudo fariseus.